Na verdade, eu estava até conversando com o Arthur e ele perguntando, né? O que você vai pregar, Lucélio? Eu digo, não, acho que eu vou só citar, né? Porque a Bíblia ela já está tão esclarecida, né? E nós estamos, como diz a música dos Arrais, né? Eu queria viver as guerras, mas hoje eu sou um contador delas. Então, acho que seja um pouco disso. Mas por falar de algumas coisas que a gente percebe como guerra e como problemas na nossa vida, eu queria ler aqui um trechinho da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo só o 8 e o 9, certo? Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Na pequena conversa que eu tive com o Arthur, a gente até falou, né, sobre o filho pródigo, que passou por uma situação bem complicada, conforme a parábola conta, e a gente falou também sobre Jó. Quando eu olho para esse versículo aqui, parece que Paulo estava falando, vocês lembram de Jó? Passou por um monte de coisa, né? Mas ele não morreu, né? E ele percebeu algo diferente em Deus depois que ele passou por tudo aquilo. E às vezes a gente acorda e pensa assim, Senhor, eu queria só pagar esse boleto, né? Probleminha pequeno. Outro dia você vai dormir, né? Às vezes eu vou dormir e penso, Senhor, eu quero só acordar. O resto a gente consegue resolver. Me permite só a vida. E aí eu lembro, atribulados, né? Nós somos peneirados, né? Deus está nos peneirando para ver se a gente consegue passar pelas coisas. Não tentação é do outro lado. Mas a tribulação, ela faz parte desse lapidar de Deus. Não angustiados. Muitas vezes eu penso, eu estou angustiado com esse problema e tal. Mas a angústia, ela parece que ela apresenta uma desesperança. E se nós temos Deus, a falta de esperança não pode ser um sentimento nosso. A falta de esperança não pode ser um sentimento nosso. Não, irmão, não é que você não vai sentir dor. Não, a questão não é essa. A questão é você sentir dor e achar que foi esquecido por Deus. Então, tem a ver com isso. A dor, inclusive às vezes a dor, ela pode ser um lembrete da existência de Deus. Perplexos, mas não desanimados. Às vezes a gente pode passar por uma situação e a gente não está compreendendo o que está acontecendo. Quais são as variáveis dessa equação? Eu não estou nem entendendo se é uma soma, se é uma subtração, muito menos quais são os números ou, né, os símbolos que estão inseridos dentro de todo esse acontecimento. Mas de forma alguma a gente pode perder o ânimo de se manter fazendo a vontade de Deus e reconhecendo nele a salvação, né? Reconhecendo nele aquele ponto acima dos montes. E por fim, o versículo 9 diz, perseguidos, mas não desamparados. Às vezes, pode acontecer de alguém bater a tua porta, te ameaçar com o dedo na cara. Ou ligação e diga, irmão, a sua conta aqui já passou das centenas de milhares. Cara, infelizmente essa situação não vai se resolver. Não, foi meu irmão que me ligou, foi meu primo que me avisou. Mas a perseguição, ela não tem parentesco. Não é?
Alguém chega, olha, não sei o quê, a pessoa foi até lá, te contou a situação ruim, a complicação, te repassou o problema. Estão te perseguindo para te dar notícias que não são boas novas. E aí, nós somos perseguidos, mas Ele não nos desampara. Irmãos, ar-condicionado é uma maravilha, um pastor excelente. Isso às vezes pode até fazer a gente esquecer alguns detalhes, porque graças a Deus, como falou o pastor cita muito, nós vivemos um paraíso. Agora, lembre do escritor. Olhe, pense no escritor aqui, pense as perseguições que ele e tantos outros passavam. Imagine o que Paulo ainda falou estando preso. Imagine, tente imaginar só o que ele falou e veja isso encaixado dentro dos capítulos das cartas. Imagine as dores que ele estava passando. Imagine o que ele pensou mais, o que ele ainda conseguiu dizer a mais, sabendo da possibilidade da morte ou tendo a certeza dela. Aí você lembra, boleto. Boleto é uma besteira. Problema, perseguição, besteira. É o que a gente não pode perder, o olhar. Abatidos, mas não destruídos. Agora você lembra do Cristo. Você consegue imaginar alguém numa situação pior do que o Cristo na cruz? Chicoteado, com a carne toda rasgada, humilhado, cuspido, difamado, exposto para todo mundo ver ali por onde ele... As pessoas que passavam e as pessoas que estavam assistindo. Irmãos, vou lembrar, já falei isso uma vez, a morte de cruz era uma das piores mortes, não só pela dor, mas pela exposição. Os romanos mesmo, olha, um cidadão romano não faça isso. Mate de qualquer jeito. Exílio, cara, mas uma morte de cruz é uma das piores vergonhas para um cidadão romano. Então, ele foi abatido, ele foi moído. Mas a mensagem de Jesus, ela nunca foi e nunca será destruída. Porque a mensagem de Jesus não é só o que ele falou, mas o que ele viveu e o que ele passou. A morte já era um grande exemplo, porque ele teve coragem de morrer sem falar nada pela causa. Mas ele ainda tinha o poder, ele teve o poder, ele tem o poder da ressurreição. E aí a gente percebe Deus, aquele 100% Deus que ele era. 100% homem, a capacidade de sofrer e morrer. 100% Deus, a capacidade de retornar à vida. Então, irmãos, quando você passar por alguma questão, algum problema, olhe para esse versículo e lembre. Lembre de Jó. Lembre do acolhimento do pai do filho pródigo. Lembre do sofrimento de Jesus. E lembre o paraíso. E perceba como realmente... Aí sim, o termo paraíso, o conceito de paraíso vai ser bem mais profundo e verdadeiro para você. Amém? Obrigado. Esse é o sinal de que acabou o tempo? Bem na hora, Lucélio, mas foi bem na hora mesmo.